Geraldo, estamos chegando junto. Esse é o AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Eu sou Francisco Giovanni, já peço desculpa um pouco pela voz falhando, porque eu tô me recuperando de uma gripe aí, mas aqui a gente bate o ponto sempre. Temos que falar sobre a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, rodada de número 15 nesse fim de semana. Tivemos rodada cheia, né? Todos os 10 jogos. O Cruzeiro disparou na liderança, a briga lá embaixo tá feia. Mas vamos falar de tudo isso agora, momento de resumo do Campeonato Brasileiro, jogos da semana. Tem certas leis que nem mesmo tentando o presidente estadunidense consegue influenciar. Além da lei do ex, uma das únicas que funciona no nosso país é uma delas. E 2 clássicos foram decididos por essa lei. Luciano, ex-Corinthians, decidiu majestoso para o São Paulo, marcando os 2 gols da partida. Muito celebrado pelo torcedor, que viu ele erguer a bandeira lá em vez de chutar ela. Jogo esse que trouxe à tona o descontentamento do Memphis com o time e com o treinador Dorival Júnior, que tirou o holandês de jogo no intervalo e ele nem voltou para o banco. Quem saiu do banco para exercer a lei do ex foi a mais surpreendente da rodada. Pedro, depois do esculacho que tomou do seu treinador Felipe Luiz, também não foi relacionado no meio de semana, quando o Mengão perdeu para o Santos. Então o treinador resolveu relacioná-lo na partida contra o Flu, mas começou no banco. Eis que o futebol, esse danado, pregou uma peça gigante em todo mundo. Pedro não só entrou em campo no segundo tempo, contra seu clube de formação, o Fluminense, fez o gol e o gol da vitória do rubro-negro, para a alegria de Felipe Luiz. E é isso que a gente vai ouvir agora. Muito voz na rodada dessa vez, mas abrimos espaço para o Pedro, né? Felipe Luiz falou sobre o caso do Pedro na semana passada. É a vez de o Pedro fazer a sua réplica, né? A opinião do Pedro sobre tudo isso que aconteceu com ele nesse fim de semana e na semana passada, né? Que ele não foi relacionado contra o São Paulo e nem contra o Santos no meio de semana, sendo relacionado agora contra o Fluminense, entrando e fazendo gol. Vamos ouvir? Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, né? Um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve um respeito por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa, que vazou. Infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna, né? O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei. Toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Sempre dei minha vida pelo Flamengo. Cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria também, deveria reconhecer o erro. Mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria eterna. E nada disso me afetou. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Quem estava temendo sofrer com a lei do ex era o Palmeiras. Com 7 atletas que passaram pelo Alviverde jogando no Atlético Mineiro, o Palmeiras não sofreu com seus ex, mas sofreu com um amor antigo não correspondido.
Hulk estava inspirado. Marcou os 2 gols do Atlético, gols de falta, só que o Palmeiras fez 3, com o direito a Vitor Roque marcando um gol, ou achando que marcou, né? Já que ele descobriu que o gol foi dado como contra na entrevista pós-jogo. E se não fosse o goleiro Everton, o Hulk teria empatado no fim, fazendo um hat-trick de falta. Nem sei se isso já aconteceu antes. O Hulk estava com essa intenção, então o Everton mandou bem dessa vez. E se o Palmeiras sofreu com um amor não correspondido, o Fortaleza foi zoado por um ex-adversário. Fortaleza e Bahia empataram em 1-1 na estreia de Renato Paiva no comando tricolor cearense. Mas o grande destaque foi Eric Pulga. O jogador tricolor não fez gol, mas tirou onda com os cearenses e os 8 anos deles na terceira divisão. Quem também está ali na rabeira é o Vitória, mas deu uma aliviada na pressão e saiu do Z4. Venceu um time de G4, o Bragantino, por 1-0. O destaque do jogo foi um arranca-rabo federal entre Ronald, Renato Kaiser, Oswaldo e Maicon Jesus, companheiros de time se tretando. O treinador Carille, depois do jogo, disse que, contanto que vença, pode brigar à vontade. Os Lions seguem lá na rabeira da tabela, assim como o Sport, que até tentou arrancar um pontinho do Botafogo, chegando a ter uma suspeita ligação de irrigadores no meio do jogo, mas Cuiabano, no fim do jogo, deu mais uma vitória ao glorioso e a David Ancelotti. Dos gaúchos, só o Inter se deu bem. No horário de 11 horas de domingo, mas com frio de rachar, Colorado venceu o Ceará por 1-0. O Grêmio salvou um pontinho contra o Vasco em São Januário, resultado ruim para as duas equipes, 1-1. E o Papo sofreu com o líder da competição, que segue sendo o Cruzeiro, goleada no Juventude por 4-0, com direito a um dueto de Caio Jorge, artilheiro do campeonato, e Gabigol. É o cabulosão querendo mais o Brasileirão. Quem também está querendo mais no campeonato é o Mirassol. O time paulista fez um mini paulistão e não perdeu para nenhum de seus conterrâneos. A vítima da vez foi o Santos, simplesmente 3-0, com Neymar respondendo a provocação do torcedor local apontando para o escudo do time. Dessa vez não colou. Agora eu quero uma reflexão aqui. O Mirassol venceu o Santos, que venceu o Flamengo na rodada passada, no meio de semana, que venceu o Chelsea no Super Mundial, que venceu o PSG sendo campeão desse torneio Super Mundial. Então, por associação, Mirassol campeão moral mundial de clubes? Resumindo aqui como foi a rodada, 15ª rodada, os resultados foram os seguintes: Fortaleza 1, Bahia 1, Vasco 1, Grêmio 1, Mirassol 3, Santos 0, São Paulo 2, Corinthians 0, Internacional 1, Ceará 0, Cruzeiro 4, Juventude 0, Vitória 1, Bragantino 0, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2, Sport 0, Botafogo 1, Flamengo 1, Fluminense 0. A classificação tá dessa forma aqui, tem muitos times com jogo a menos, vamos tentar aqui colocar eles no mesmo balaio. O líder é o Cruzeiro com 33 pontos, o Flamengo vem em segundo com 30 pontos e um jogo a menos, Bragantino em terceiro com 27 e o Palmeiras entra no G4 com 26 e 2 jogos a menos. Com um jogo a menos também, Botafogo e Bahia, ambos com 25, ocupam a zona da pré-Libertadores. Na zona da Sul-Americana, Mirassol com 21 e 2 jogos a menos, Fluminense com 20 e 2 jogos a menos, Atlético Mineiro também com 20 e 1 jogo a menos, Corinthians 19, Ceará com 18 e 1 jogo a menos, Internacional com 17 e 1 jogo a menos também. Grêmio com 17 e 1 jogo a menos, São Paulo com 16, Vitória com 15 e Vasco com 14 e 1 jogo a menos. Estão ali querendo escapar da zona da degola, que é ocupada nesse momento pelo Santos, que tem 14 pontos e 1 jogo a menos, Juventude com 11 pontos e 2 jogos a menos, Fortaleza com 11 pontos e 1 jogo a menos, e o Sport lanterninha na competição com 3 pontos e 2 jogos a menos. Meio de semana temos a rodada 16, que vai ser incompleta de novo, porque Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio vão jogar pela Copa Sul-Americana, os jogos de volta da fase pré-oitavas de final. Os jogos da 16ª rodada que vão acontecer nesse meio de semana são os seguintes: dia 23, quarta, 7 da noite, Fluminense e Palmeiras no Maracanã, Ceará e Mirassol, no mesmo horário no Castelão, 7h30 da noite, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, Santos Internacional na Vila Belmiro, 9h30 da noite também, Bragantino e Flamengo no Cícero de Souza Marques, Vitória Sport no Barradão. Quinta-feira, o único jogo, dia 24, 7 da noite, Juventude São Paulo no Alfredo Jaconi. E é isso, minha gente. Esse foi a G Placar do Brasileirão. Crítica, sugestão, o que você quiser ouvir aqui no nosso bem bolado resumo da rodada do Brasileirão. Esteja sempre à vontade para comentar lá no nosso site arenageral.com.br. Não esquece também que estamos lá no YouTube, no canal Esquiz,
que é parceiro nesse projeto. Faça o que você faz bem lá no YouTube. Comenta, curta, compartilhe com os amigos, se inscreve se não for inscrito e balance o sininho para não perder nenhuma notificação dos programas da Combo. E eu reforço o recado, toda terça-feira, 10 da manhã, o episódio estará religiosamente lá no Spotify, onde você também deixa suas 5 estrelas, seu comentário, para fazer esse nosso resumo ganhar a internet afora, beleza? Então, mas é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais um AGPB, com uma voz um pouco melhor, espero. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.